O alinhamento de sequências de DNA é, sem dúvida, uma das ferramentas computacionais mais fundamentais da biologia moderna. É por meio da comparação de sequências que conseguimos decifrar a história evolutiva inscrita no genoma, inferir a função de um gene recém-descoberto e entender as bases moleculares da vida. Vamos, então, mergulhar nos princípios que tornam tudo isso possível. Para organizar nossa discussão, vamos seguir a seguinte estrutura. Primeiro, a necessidade do alinhamento. Em seguida, seus princípios e o sistema de pontuação. Depois, a diferença entre alinhamento global e local. Vamos também explorar a ferramenta BLAST e, por fim, discutir as aplicações e a interpretação dos resultados. Pois bem, a capacidade de sequenciar genomas em larga escala gerou um volume de dados realmente sem precedentes. E com isso, claro, emergiu um desafio central. Como comparar essas sequências para extrair algum significado biológico delas? O princípio fundamental aqui é até bem direto. Se duas sequências são significativamente similares, é muito provável que elas compartilhem um ancestral evolutivo comum. É a esse conceito que damos o nome de homologia. E o que se observa é que genes homólogos geralmente têm funções biológicas relacionadas, justamente porque suas sequências foram conservadas ao longo da evolução. Certo. Mas para medir essa similaridade de uma forma objetiva, nós precisamos de um sistema de pontuação. É esse sistema que vai traduzir pressupostos evolutivos em valores matemáticos. E ele se baseia em 3 eventos fundamentais que podem ocorrer entre duas sequências. Vamos analisar cada um deles. O primeiro evento, e o mais simples e intuitivo, é o que chamamos de match, ou correspondência. Ele basicamente representa uma identidade de resíduos na mesma posição, o que sugere, claro, uma conservação evolutiva naquela região específica. Já o oposto de um match é o mismatch, a não correspondência. Ele indica uma divergência e representa uma mutação de ponto, ou seja, um nucleotídeo que foi trocado por outro no decorrer da evolução. Agora, uma questão importante. E se as sequências tiverem comprimentos diferentes? Bom, para lidar com isso, nós usamos o gap, a lacuna. Ele representa um evento de inserção ou deleção de um ou mais resíduos, o que tecnicamente chamamos de indel, e é um elemento crucial para se conseguir otimizar o alinhamento. A qualidade de um alinhamento é medida por um sistema de pontuação, como este esquema simples que vemos aqui. Um match recebe uma pontuação positiva. Já os mismatches e os gaps são penalizados com pontuações negativas. É comum que a penalidade por gap seja maior, porque eventos de inserção ou deleção são considerados evolutivamente mais raros do que as substituições pontuais. O score total de um alinhamento, portanto, nada mais é do que a soma das pontuações de cada posição individual. E aqui está o desafio computacional. Encontrar dentre todas as configurações possíveis exatamente aquela que vai maximizar esse score final. Ok, com esse sistema de pontuação em mente, vamos agora explorar as duas principais estratégias computacionais que são usadas para encontrar o alinhamento de score máximo. É importante entender que cada uma delas serve a um propósito biológico bem diferente. De um lado, temos o alinhamento global, implementado pelo algoritmo de Needleman-Wunsch. Ele compara sequências inteiras, do início ao fim. É a abordagem ideal para sequências que se espera serem homólogas em toda a sua extensão, como, por exemplo, genes ortólogos em espécies próximas. Do outro lado, temos o alinhamento local, com o algoritmo de Smith-Waterman. Este busca apenas as regiões de maior similaridade, o que o torna perfeito para encontrar domínios funcionais ou motivos conservados compartilhados entre sequências que, no geral, podem ser bastante divergentes. A solução ótima para encontrar o melhor alinhamento, seja ele global ou local, utiliza uma técnica computacional muito poderosa chamada programação dinâmica. A ideia central é construir uma matriz que divide esse problema complexo em uma série de subproblemas menores. A solução de cada subproblema é armazenada e reutilizada, tornando a solução do problema completo muito mais eficiente. Essa matriz que vemos é, na prática, o motor do algoritmo. Para calcular o valor de cada célula, o algoritmo avalia as células vizinhas, basicamente testando 3 possibilidades. Alinhar os 2 caracteres, o que resultaria num match ou mismatch, criar um gap na primeira sequência ou criar um gap na segunda. Ao final do processo, ele localiza a célula com o maior score e traça o caminho de volta, reconstruindo passo a passo o alinhamento que resulta na pontuação máxima. Apesar de os algoritmos de programação dinâmica garantirem a solução ótima, eles têm um custo. Podem ser computacionalmente muito intensivos, especialmente para bancos de dados muito grandes. E foi exatamente isso que levou ao desenvolvimento de métodos heurísticos, sendo o BLAST, de longe, o mais conhecido e utilizado. Então, o que é o BLAST? A sigla significa Basic Local Alignment Search Tool,
e ele é, essencialmente, uma ferramenta de busca por alinhamento local. Por ser um algoritmo heurístico, ele não garante encontrar o alinhamento matematicamente ótimo, mas oferece uma solução muito boa numa fração mínima do tempo. E essa velocidade é absolutamente essencial para pesquisar os bancos de dados genômicos gigantescos com os quais trabalhamos hoje. Na verdade, o BLAST não é uma ferramenta única, mas sim uma suíte de ferramentas, cada uma projetada para uma tarefa específica. Por exemplo, se for preciso comparar DNA com DNA, usa-se o BLAST-N. Se for proteína com proteína, BLAST-P. O que é bem interessante são as ferramentas como o BLAST-X. Ele pega uma sequência de nucleotídeos, traduz em todas as 6 fases de leitura possíveis e aí sim busca em um banco de dados de proteínas. Isso amplia enormemente o alcance da pesquisa por homologia. Certo. Encontrar um alinhamento com um score alto é só o primeiro passo. O passo seguinte, e talvez o mais importante de todos, é avaliar a significância estatística desse resultado e, a partir daí, entender suas implicações biológicas. E para isso, a métrica estatística mais importante em uma busca BLAST é o e-value, ou valor esperado. O que ele faz é quantificar o número de alinhamentos com score igual ou melhor que o observado que nós esperaríamos encontrar por acaso, levando em conta o tamanho do banco de dados que foi pesquisado. A interpretação aqui é bem direta. Quanto menor o i-value, mais significativo é o alinhamento. Ou seja, menor a chance de aquele resultado ser um falso positivo. Um valor muito próximo de zero, como 1 é menos 50, indica um alinhamento que é altamente significativo, o que sugere uma provável homologia biológica. Por outro lado, um i-value alto, digamos de 10, indica que o alinhamento provavelmente ocorreu por mero acaso. As aplicações do alinhamento de sequências são de fato muito vastas e permeiam quase todas as áreas da biologia molecular. Elas vão desde inferir a função de um gene ou proteína, passando pela reconstrução de árvores filogenéticas, a predição de estruturas, a identificação de motivos conservados e até mesmo a montagem de genomas. Um exemplo bem notável disso é a filogenia. Ao se alinhar múltiplas sequências homólogas de diferentes espécies, se torna possível construir árvores que representam visualmente as relações de parentesco evolutivo entre elas. São justamente as diferenças e as semelhanças que observamos no alinhamento que servem como os dados quantitativos para inferir esses relacionamentos. Portanto, o alinhamento de sequências é uma ferramenta já estabelecida, mas o campo está longe de ser estático. A contínua explosão de dados genômicos exige, constantemente, o desenvolvimento de algoritmos que sejam ainda mais rápidos, mais precisos e mais escaláveis. Isso é o que vai garantir que esses métodos fundamentais continuem sendo relevantes para as descobertas de amanhã.